Você tem perdido o apetite pela palavra? Nós vamos juntos, neste vídeo, fazer um diagnóstico. O que precisamos fazer para termos apetite pela palavra de Deus. A fome pela palavra, ela é proporcional à nossa intimidade com Deus. Quanto mais temos intimidade com Deus, mais fome pela palavra nós temos. Quanto menos intimidade com Ele, menos necessidade nós sentimos de nos alimentarmos desta palavra. Nós temos um salmo que é maravilhoso, que é o Salmo 119. Esse Salmo 119 é um diário de alguém que é apaixonado pelas Escrituras, amante da palavra de Deus. No Salmo 119, o salmista não apenas é aquele que estuda a palavra, não é apenas aquele que lê a palavra, mas a Bíblia diz que ele se deleita, ele deseja, ele anseia pela palavra de Deus. Ele chora, inclusive, quando ele não percebe ou quando ele não vê a palavra se cumprindo. Então, para ele, é muito difícil olhar e não ver a palavra se cumprir no meio dos seus irmãos. O quanto que ele leva a sério a alimentação pela palavra de Deus. Então, por isso que eu disse que a fome pela palavra, ela é proporcional à sua intimidade com Deus. Então, o salmista, ele não vê a palavra apenas como um peso ou como uma obrigação. Muito pelo contrário, ele vê um prazer. E, inclusive, ele enxerga nela fonte de vida eterna. Vamos ver o que está em Salmo 119, verso 103. Está escrito assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. No Salmo 119, agora já no verso 20, ele diz: a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Olha que coisa linda. Aqui o salmista está trazendo para a gente um desejo que está ligado a um quebrantar interior. Isso é bonito, porque esse quebrantamento procede um apetite. Quanto mais quebrantado por Deus eu estou, mais apetite eu tenho pela sua palavra. É o que nós aprendemos com o salmista aqui. Só que existem alguns fatores que apagam esse apetite. Tem alguns fatores que tiram esta fome pela palavra de Deus. Que fatores são esses? Dentre muitos fatores, nós podemos falar sobre alguns deles aqui. Um desses fatores é o pecado não confessado. Isso é muito complicado. Um pecado escondido, um pecado oculto. Por quê? Porque esse pecado não confessado, ele cria um bloqueio entre o crente e a palavra de Deus. Entre o crente e a fonte de alimentação, que é as Sagradas Escrituras. Vai criar aqui essa barreira, vai criar um muro de divisão. Então você precisa se livrar de todo e qualquer pecado em oculto. Isso não te fará ter apetite pelo alimento que é a palavra de Deus. Porque o pecado oculto, interiorizado, ele já está ocupando um espaço que a palavra deveria ocupar no seu coração. Então o pecado não confessado tira da gente a nossa paz, deixa a gente inquieto, e isso é prejudicial para a nossa vida espiritual. Olha o que o salmista diz no Salmo 66, verso 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então esse pecado oculto causa de fato uma barreira entre nós e o nosso Deus. As iniquidades causam esse distanciamento. E isso traz o quê? Falta de apetite. Não sentimos a necessidade de nos alimentarmos da palavra porque já estamos de forma fictícia com o nosso estômago espiritual aparentemente cheio, mas é cheio daquilo que não provém do Senhor. Outro fator que pode tirar o nosso apetite pela palavra de Deus são as acomodações religiosas. Que acomodações são essas? Por exemplo, o fato de alguém ler a Bíblia não por fome, mas por obrigação imposta. Muita gente lê a Bíblia apenas para contabilizar no final do mês quantos capítulos leram ou quantos livros leram no final do ano. E às vezes é só para contar e não para ser alimentado. Então, alimente-se da palavra, não apenas leia por obrigação, mas sinta a necessidade de se alimentar dela. Outro fator também muito importante dentro das acomodações religiosas é que o farisaísmo, ele enche a nossa mente com uma letra, mas deixa o nosso coração vazio. Muitas pessoas estão apenas ligadas à letra propriamente dita, mas se esquecem do alimento espiritual que o nosso coração precisa. Ou seja, pessoas que acham que apenas frequentar culto é interessante, que apenas ir a um templo é interessante, quando na verdade precisamos de alimentação para nos mantermos firmes. Se você apenas acha que a alimentação que você precisa está em um culto dentro de um templo, você está recluso nas acomodações religiosas. Isso não é saudável. O saudável é você se alimentar para você viver 24 horas por dia firme e alicerçado na palavra de Deus.
Outro fator que vai tirar também a fome e o apetite pela palavra de Deus é a contaminação espiritual. Isso aqui é muito sério. Que contaminação espiritual é essa? É a ingestão, uma ingestão constante, diária, o tempo todo, de entretenimento tóxico, de palavra que não é palavra de Deus, de palavras vazias, de superficialidade, e isso vai impedir o nosso crescimento espiritual. As redes sociais têm sido uma arma letal do inimigo para poder nos distrair. Passamos mais tempos em redes sociais do que em contato com a palavra de Deus. Automaticamente não sentimos necessidade de alimentarmos da palavra, porque aparentemente já estamos cheios de informações. Isso é muito complicado. Então, a contaminação espiritual é um fator que tira de fato esse apetite, esta fome pela palavra de Deus. Mas existe uma forma de cultivar, de manter esse apetite, de manter esta fome pela palavra de Deus. Então, um processo espiritual é exigido para que se mantenha esta fome, para que se mantenha essa necessidade de sempre estar consultando a palavra de Deus. Existem então alguns fatores. O primeiro fator é a oração intencional. Abra os meus olhos, diz o salmista no Salmo 119, verso 18. Abra os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Aqui é uma oração intencional. Senhor, eu quero enxergar, mas eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. O que ele está querendo dizer é que não devemos ler a Bíblia com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Eu só consigo isso quando eu peço a Deus em oração. Então há aqui uma operação do Espírito, e a operação do Espírito em mim e em você é abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração. Então quando você orar, peça fome. Senhor, abra os meus olhos, eu quero ver. Eu estou com fome de conhecer mais e mais sobre o Senhor através da tua palavra. Outro fator importante é a leitura como uma adoração e não apenas como uma tarefa. Tem pessoas que leem a Bíblia apenas como uma tarefa diária, mas leia a Bíblia como adoração. Isso é muito importante, porque a palavra não é como um jornal, não, ela é um altar. Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. Então, quando você abrir a Bíblia, abra como quem está em um altar, como quem está entrando diante do altar para a adoração a Deus. Isso é muito importante. Isso muda o nosso coração. E um outro fator determinante para manter esse apetite é justamente meditar na palavra todos os dias. O salmista no Salmo 1, verso 2 vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Observe que ele não está mandando a gente ler, ele está mandando a gente meditar. O prazer é meditar de dia e de noite, ou seja, todos os dias, tirar um tempinho para meditar na palavra do Senhor. Então a palavra meditar que ele usa aqui, que é a palavra H, é uma palavra que vai trazer uma ideia de murmurar, mas não no sentido ruim, murmurar no sentido de ficar pensando, rebobinando, ou seja, é ruminar, é repetir. Eu preciso fazer isso todos os dias, porque isso é uma nutrição diária. A santidade ou a santificação é um processo diário, ou seja, todos os dias eu tenho que me alimentar. Quando ele diz que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita, ele está repetindo o que ele leu. O que significa dizer os detalhes. Não é ler o capítulo apenas por ler, mas parar nos detalhes e profundamente, palavra por palavra, meditar, ruminar, se alimentar dela. É assim que você diariamente se manterá firme na presença do Senhor. Para terminar, a prática da palavra é muito importante. Você precisa praticar. Não importa tudo que eu disse aqui, se você concordar comigo, mas se você não praticar o que a palavra te manda. Então, a prática da palavra é um dos fatores mais determinantes para que você possa manter a sua fome, a fome pela palavra de Deus. Nada gera mais fome do que experimentar o sabor da obediência à palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus é obedecê-la, é fazer aquilo que ela nos manda fazer. Quem pratica, deseja mais. Quanto mais eu pratico, mais eu desejo a palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 34, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu encerro esse vídeo com uma pergunta: você tem se alimentado diariamente da palavra de Deus? Ou você já está com o estômago cheio das alimentações tóxicas dessa vida? Pense sobre isso. Se fortaleça no Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para caminhar, eu tenho que ter nutrição. Para caminhar, eu tenho que ter fortaleza. Para caminhar, eu tenho que ter força. E para ter força, eu tenho que me alimentar. E o alimento para este caminho é a palavra de Deus.
Eu só posso caminhar se eu tiver força suficiente para isso. E só a palavra de Deus é a força que eu e que você, que nós precisamos. Deus te abençoe e pense sobre isso. Se alimente da palavra, a palavra viva e eficaz que nos fará galgar este caminho, aguardando assim o retorno e a volta de Jesus. Deus abençoe sua vida. Não esqueça, o alimento que você precisa é a palavra de Deus. Deus abençoe.